Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Stars of Compliance. É um podcast dedicado às estrelas do conhecimento de talvez a maior ferramenta de gestão empresarial dos últimos 30 anos, que são os programas de compliance. Nós sabemos que existem 3 grandes fatores que mesmo uma empresa de sucesso pode fracassar em seus objetivos se elas não tomarem conta, que são cultura, reputação e patrimônio financeiro. E é exatamente para isso que foram criados os programas de compliance. Então, se você quer implementar um programa de compliance na tua empresa, se você está pensando em melhorar os processos da sua empresa, ou então simplesmente servir de inspiração para vocês, vocês chegaram no local correto. Eu sou Ciro Diel, fundador da Bicompliance, e eu tenho o prazer de estar semanalmente com vocês aqui, trazendo estrelas de conhecimento para compartilhar suas histórias, os casos, para que cada vez mais a gente possa compartilhar esse conhecimento. E hoje aqui, como primeiro podcast nosso, eu tenho o prazer aqui de anunciar, ele é bem simples o currículo dele, tá? Hoje ele é um diretor jurídico de compliance, de ESG, dos maiores escritórios do Brasil, que é Trent, Rossi e Watanabe. Ele é presidente da Comissão de Integridade e Compliance da OAB. Olha só, 8 anos consecutivos sendo eleito como um dos maiores profissionais executivos da área de Direito e Compliance. Mas a gente vai ter muito tempo aqui no nosso podcast hoje para falar do currículo dessa figura espetacular, especial para vocês, que é o Gustavo Biagioli. Gustavo, muito obrigado por estar aqui comigo, por aceito o nosso convite. O microfone é teu aí. Ciro, um prazer enorme estar com vocês. Assim, muito bom dia, boa tarde, né, boa noite para todo mundo que nos ouve e que nos assiste. Eu vou repetir aqui o que eu falei para o Ciro antes da gente começar a gravar. Para mim é uma honra muito especial ter sido convidado aí como, né, o estreante, o convidado estreante aqui do Stars of Compliance. Então eu já te parabenizo pela iniciativa. Eu acho que a gente está num mercado hoje onde nunca é demais, né, a veiculação de bons conteúdos relacionados a compliance, integridade, governança. Então, ela é muito bem-vinda a sua iniciativa, ainda mais sendo feita, né, por alguém, enfim, com a sua experiência, né, e ao mesmo tempo nessa levada assim, informal, que acho que também tem tudo a ver comigo. Então, vai ser um papo muito gostoso, eu tenho certeza. Muito legal, que legal. Ainda por cima é gentil, né? Como bastasse toda essa característica, é uma gentileza de pessoa. Mas então, vamos lá para um papo aqui informal. A ideia é trocar mesmo ideia, para que as pessoas conheçam exatamente um pouco mais do Gustavo, da empresa, conheçam um pouco mais do compliance, o que o Gustavo já fez aí na vida dele pregressa, o que ele está fazendo atualmente. Eu queria, assim, começar com a pergunta mais básica para a gente começar. Gustavo, para você, o que é compliance? E conta como é que você veio parar no compliance. Qual é a tua história aí? Legal. Bom, eu acho que para responder a primeira pergunta, eu vou começar respondendo a segunda, né? Porque o compliance, para mim, ele foi mudando ao longo dos anos, né? O significado do compliance, a abrangência do compliance, para mim, ela foi se alterando conforme a minha vida foi se integrando, né, de muitas formas ali diferentes a essa técnica, a essa área, enfim, né, esse novo mundo que se abriu, que na verdade, né, vou até comentar um pouco isso, ele já existia em muitos aspectos, mas essa coordenação, né, de muitos aspectos diferentes que antigamente eram separados e que se coordenaram, né, sob o formato do compliance, eles foram entrando na minha vida, né, de forma diferente e conforme as oportunidades foram aparecendo, né? Eu costumo brincar, eu falo, eu sou advogado, ninguém é perfeito, você já me ouviu, né, fazendo essa piada. Várias vezes. Todos os meus amigos me conhecem, já sabem dessa piada, mas eu tenho muito orgulho, obviamente, de ter formação jurídica, de ser advogado. Vou falar um pouquinho depois hoje da participação, do prazer que eu tenho de participar da gestão da OAB aqui em São Paulo.
dando minha singela contribuição aí para uma turma muito bem intencionada, muito decidida a fazer, né, uma diferença grande aí para os advogados, né, para a advocacia. Mas eu comecei no compliance por acaso, né? Eu sou de uma geração que foi escolhida pelo compliance, né? Eu não escolhi atuar em compliance. Eu era advogado, né? Eu tinha, depois da faculdade, eu trabalhei num escritório de advocacia em Campinas, onde eu fiz faculdade, onde eu nasci e onde eu resido até hoje, né? Eu continuo corajosamente indo e voltando, né, daqui de Campinas para São Paulo, de São Paulo para Campinas. Hoje em dia num sistema bem mais tranquilo, híbrido. Mas a minha vida sempre foi essa, né? Sempre foi ali o sistema Anhanguera Bandeirantes, né? Mas eu fiz faculdade em Campinas, durante alguns anos eu advoguei por lá, mas eu sempre, enquanto eu advogava, eu já sabia que a minha praia não era o exercício da advocacia contenciosa. Embora eu tenha feito muitas audiências, trabalhado em muitos processos, em áreas diferentes, eu trabalhei num escritório em Campinas muito tradicional, que era uma espécie de full service na época. Então, tinham áreas diferentes que eu pude testar ali. Eu trabalhei com direito trabalhista, com tributário, com cível, mas eu já sentia que ali não era bem a minha praia. E eu acabei tendo a oportunidade de repensar a minha carreira, né, dentro do direito, optando pelo departamento jurídico. Eu falei, não, eu quero cruzar, quero ir para o lado de lá, como o pessoal fala, né, do outro lado do balcão, porque eu acho que essa advocacia preventiva ela é mais interessante do que a contenciosa, né? Mesmo a consultiva, que eu gostava muito de fazer, mas eu queria dar um passo adiante, eu queria ir para a prevenção, queria ir para a profilaxia, eu quero evitar problemas, né? Eu quero orientar a empresa, né, para que os problemas não aconteçam e não cuidar, né, dos problemas depois que eles já estão ali, enfim, né, se desenvolvendo. E aí eu tive uma oportunidade aqui em São Paulo. Então eu vim para cá no início dos anos 2000, bem no início dos anos 2000, na minha primeira oportunidade como gerente jurídico de uma, nem se falava startup naquela época, mas era uma startup de tecnologia, acabou depois sendo vendida por grupo da Intel de investimento e tudo mais, mas era muito interessante porque me abriu os olhos para realmente um mundo completamente novo para mim. Que ano foi isso? Isso foi 2000, 2001. Então era realmente, né, bem o comecinho aí, os primórdios de compliance. A gente nem falava em compliance aqui no Brasil, né? Então, o primeiro contato foi com FCPA, né, com programas assim, com leis internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro, né, e financiamento ao terrorismo. Essas eram as preocupações, né, de sanções comerciais, né? Depois veio a Sarbanes-Oxley, mais ou menos nessa época. Né, veio a Sarbanes-Oxley, então o compliance era feito, né, de forma muito segmentada, né, voltado para um aspecto principalmente financeiro, né, que englobava essa questão de prevenção à lavagem de dinheiro e tudo mais, e falava-se ainda muito pouco em questão de cultura organizacional, em todos os aspectos, né, variados que a gente vê hoje no compliance. Não se falava em assédio no ambiente de trabalho, enfim, não havia nada desse, né? A própria lei anticorrupção brasileira, ela estava ainda, né, ela não estava nem sendo engedrada ainda, ela estava completamente, o Brasil estava completamente alheio a essas discussões, né, que já havia alguma coisa acontecendo aqui e ali na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Então eu engatinhei, né, nessa área do compliance durante alguns anos como gerente jurídico, depois com o passar do tempo assumi a diretoria jurídica de uma outra empresa, já era uma multinacional alemã, e nessa época que eu estava nessa multinacional alemã como diretor jurídico, foi a época em que eu fui oficialmente batizado como um profissional de compliance. Eu fui dormir diretor jurídico, acordei diretor jurídico de compliance. A empresa passou por um problema muito grave em relação a um distribuidor, né? Não era a empresa em si, mas a gente sabe bem, né? O calcanhar de Aquiles muitas vezes, né, dos programas são os parceiros, são os distribuidores, né? E eu já aprendi logo de cara, meu batismo de fogo foi esse. Né, era um distribuidor da empresa que estava assim, espalhado pelo Brasil inteiro, com gravíssimos problemas aí de compliance, e aí a Alemanha virou para mim e falou, olha, a partir de agora você vai cuidar dessa parte também. E eu tive o privilégio naquela época, Ciro, de conhecer pessoas maravilhosas. Aliás, esse é o grande privilégio que eu sempre digo que eu tenho na minha vida, é estar cercado de pessoas maravilhosas. E naquela época não foi diferente, né? Eu conheci o meu querido amigo Wagner Giovannini, que na época era
ele era o responsável pelo programa de compliance da Siemens. Então, nós participávamos juntos da Câmara. Vou fazer um parênteses aqui. Pode falar. O Wagner, principalmente. Eu montei a Bicompliance quando me apaixonei pelo tema de gestão empresarial, principalmente nesses temas que eu falei de cultura, reputação e patrimônio financeiro. E o livro que eu escolhi, eu sempre fui gestor, eu nem sou do direito e nem fui do compliance. O livro que eu escolhi para entender foi o livro do Wagner. Foi isso, que eu chamo a Bíblia do compliance até hoje. Eu também acho, e falei já para ele isso aí. Eu falo sempre, ele dá risada, gente, ele é um querido, e eu falo para ele, até hoje, para os meus alunos, para quem me pergunta, eu falo compliance, a excelência na prática, Wagner Giovannini. Foi o cara que me ensinou, porque na época, é isso que eu falo, que eu tive o privilégio também de ter tido a oportunidade de estar cercado por pessoas maravilhosas, porque era o momento em que ele não tinha nem escrito o livro ainda, ele estava escrevendo o livro conforme a experiência dele na Siemens se desenrolava. Tinha muito pouca documentação, livros. Olha, honestamente falando, em termos de Brasil não tinha nada. Né? A gente tinha referências estrangeiras, era o que a gente tinha. E ele precisava, né, implementar um programa numa enorme multinacional, e eu estava numa pequena multinacional alemã. A gente participava junto na Câmara Brasil-Alemanha, na HK, de um comitê de ética e compliance, e foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu falei, não, eu preciso aprender com alguém que saiba, né, muito bem o que está fazendo. E assim foi, né? E a partir dali eu tive outras maravilhosas. Eu nem vou correr o risco de citar alguns nomes, porque eu vou esquecer outros igualmente importantes, mas o Wagner, para mim, foi o grande pioneiro na minha formação como Compliance Officer. Então, isso nós estamos falando em 2007, mais ou menos, 2008, 2007 para 2008. Mais ou menos nessa época. Então, né, lá se vão aí bons anos, aí, né, mais de 15 anos aí de atuação na área de compliance. Então, a partir daí, Ciro, a minha vida ela deixou de ser apenas a diretoria jurídica para ser a diretoria jurídica de compliance. Né? E a partir daí eu tive outras experiências em outras empresas, sempre trabalhando, formando boas equipes, enfim, aí sim trabalhando a questão da cultura de integridade dentro, né, das empresas. E foi quando eu tive a noção, né, da amplitude que o compliance tem na vida da gente. Aí a gente fala em compliance de tudo, né? Fala em compliance trabalhista, fala em compliance comportamental, fala em compliance fiscal, fala em compliance criminal. Quer dizer, ele entra realmente, né, ele perpassa ali todos os aspectos da vida. É o que você bem falou na sua introdução, né? É a maior ferramenta de gestão, né, que um executivo pode ter dentro de uma empresa, é o seu programa de compliance. Porque realmente ele tem que ter um olhar para tudo, né, para todos os aspectos. Então, não os aspectos tradicionais. Eu costumo dizer que nós temos vasta material de como vender mais, como tornar a empresa mais produtiva, como cuidar das pessoas. Nós temos várias plataformas, várias metodologias para gestão empresarial. E eu não havia encontrado até então uma que defendesse, é o que você disse, os pilares. Né? Tudo bem, a gente tem o nosso jurídico, o jurídico vai nos ajudar se a gente tiver algum problema, nós temos outras ferramentas, mas a ferramenta de defesa do compliance ela é muito robusta. Né? Exatamente. Ela abrange, como você disse, várias áreas, mas pode continuar aí. Então, e aí, dentro dessa experiência, né, como eu falei, foi se desenrolando aí ao longo de 15 anos, mais de 15 anos hoje em dia, e até que chegamos aqui aonde eu estou, você comentou muito gentilmente, né, realmente uma das bancas mais festejadas, aí, tradicionais, né, do Brasil, que é o Trent Ross Watanabe, me fez o convite para ser algo que até então o mercado ainda trabalhava e trabalha muito pouco, que é a gestão do compliance dentro dos escritórios de advocacia. Então, esse para mim foi uma outra oportunidade. Que também é um embrião. É um embrião. Eu posso dizer que é um estágio embrionário. Você viveu lá 20 e tantos anos nas empresas. Exatamente. Acredito que você esteja vivendo agora também na área jurídica. Eu me sinto sempre um pioneiro nas coisas. Eu me lembro quando eu fui a gente está sempre aprendendo, começando do zero. Exatamente. E a parte boa é essa, né, Ciro? Porque quando a gente sabe que está começando alguma coisa, a única certeza que você tem é de que você vai errar. Né? Você vai errar para aprender, faz parte do jogo, né? Mas você tem que trabalhar para errar o mínimo possível, mas principalmente para aprender com os seus erros. Né? E se você tiver um pouco de sorte, você aprende com o erro dos outros. Né? Então, não precisa cometer os seus próprios para aprender. Mas foi o que aconteceu comigo. Né? Na verdade, o convite veio ainda de uma banca antes até do Trent Ross, que foi o Demarest, também uma outra banca festejadíssima do nosso ecossistema jurídico, né? Nosso ecossistema da advocacia brasileira.
onde eu também deixei grandes amigos, sócios queridos ali, e eles me convidaram pela primeira vez, e eu me lembro que eu comentei isso, quem fez essa posição foi também outro grande querido amigo, Fábio Salomon, uma das maiores personalidades ali de talentos, né, de gestão de talentos dentro do mundo jurídico. Ele me trouxe a oportunidade e eu falei para ele, Fábio, mas quantas pessoas tem fazendo isso? Ele falou, cara, eu não conheço ninguém, você vai ser a primeira. Aí, o que você acha da ideia? Eu falei, pô, eu acho sensacional, vamos lá. Eu estava saindo de uma multinacional americana nessa época, estava ainda um pouco perdido, assim, qual seria o meu próximo movimento, qual seria o meu próximo passo, e apareceu essa oportunidade de ser Chief Compliance Officer e diretor jurídico de uma grande banca de advocacia. Fiquei 2 anos no Demarest, implementei lá um programa de compliance, um programa também que foi além da fronteira do compliance, porque a gente mexeu muito com segurança da informação. Isso foi logo na pré-pandemia, eu entrei lá no fim de 2018, então era uma época que a atenção era a época de LGPD e tudo mais, então uma atenção, todos os holofotes estavam voltados para a questão da segurança da informação. É um paradigma, né? Porque os escritórios de advocacia trabalham com todos os temas de uma conformidade. Você tocou no LGPD, você tocou em qualquer tema de compliance, mas é um paradigma que os escritórios implementem. Exato, eles vendem isso. Vendem mais provado o próprio veneno, né? Como a gente diz. Mas o famoso ditado da casa do ferreiro, né? Que a gente fala. O espeto não pode ser de pau na casa do ferreiro. Então, a gente tinha lá pessoas renomadas. Quiseram, né, até dar esse passo. Dar esse exemplo, né? Dizer, olha, aqui em casa a gente leva realmente a coisa a sério. E foi o que a gente fez. Hoje o Demarest está certificado em ISO, em segurança da informação. Foi o trabalho que a gente fez lá que possibilitou essa certificação. Então eu tenho bastante orgulho assim, dos legados, né, que eu acho que eu tive o prazer, enfim, o privilégio de poder deixar, né, na minha passagem. E quando eu estava com 2 anos de Demarest, surgiu o convite do Trent Rossi. E aí, em 2021, eu fui para o Trent. E o Trent, hoje já estou lá há 4 anos, o tempo passa com uma velocidade incrível, né? Então também formei uma outra equipe espetacular, uma equipe da qual eu tenho muito orgulho, e eu gosto muito dessas equipes. Eu tenho, como eu falei, né? Eu vou deixando, né? Pelo menos eu procuro deixar equipes que consigam passar adiante, né? Eu passo o bastão, eu deixo as minhas equipes legado, ali, o meu legado, já com, né, os sucessores, digamos assim, preparados para levar o bastão adiante, né? Isso, eu acabei fazendo isso em diversos momentos, quase todos, eu diria, aí, das minhas passagens aí pelo mundo corporativo. No Demarest não foi diferente, tem uma equipe maravilhosa lá, e a minha equipe agora espetacular do Trent Rossi também. Hoje já somos em 14 pessoas no escritório, trabalhando numa diretoria que inclui a diretoria jurídica interna, o compliance, a segurança da informação, auditoria interna. A gente trabalha com a parte de Legal Operations também no escritório, então toda a curadoria de tecnologia em boa medida é feita por nós também, né, como área de operações legais mesmo do escritório. Então é uma diretoria que cresceu muito, né, eu só tenho a agradecer ao escritório pela oportunidade também, pela confiança que ele depositou num cara, né, que chegou lá com uma experiência corporativa, que aprendeu muito de como funciona a estrutura de um escritório de advocacia, que tem muitas diferenças realmente bastante profundas em relação às empresas, né, aos departamentos jurídicos, principalmente, Ciro, no que diz respeito à hierarquia, né, digamos. Eu estava acostumado, né, a vida inteira a me reportar para o CEO, né, você foi presidente da Oracle, você sabe disso. Né, você tem uma hierarquia ali, você vai discutir com o seu departamento jurídico, você discute até a página 2, né? Você fala, bom, teu diretor jurídico falou isso, né? Então eu discuto com ele e tal, mas ele está ali para falar isso. Ele que conhece a disciplina. A dinâmica num escritório de advocacia para um diretor jurídico interno é completamente diferente, né? Tem debates intermináveis. Você já tentou convencer 2 advogados da mesma coisa? Então, eu tenho que convencer 50 advogados, eu tenho 50 chefes e eles são todos advogados. Então, mas enfim, brincadeiras à parte, é um privilégio mesmo hoje poder estar numa grande estrutura de advocacia, que funciona como uma empresa, né? Que é aí que eu queria chegar. Que tem que funcionar tem que funcionar como uma empresa. Tem os mesmos, a gestão de risco dentro de um grande escritório, mesmo dentro de qualquer escritório, ela do ponto de vista do risco mesmo, né? Da sensibilidade daquilo para o negócio, ela não difere de nenhuma outra grande empresa
culturais, Exatamente. reputacionais. Exatamente. Compliance nasce Advogado praticamente... vive de reputação. Exato, há 30 anos, e a maior empresa de auditoria na época simplesmente desapareceu por um problema que teve até reputacional. Mas deixa eu te interromper, eu quero fazer uma pergunta que eu ouço muito, você deve ter ouvido muito durante a tua carreira, e os profissionais que estão aqui devem também ouvir aí da alta gestão. A gente já vai entrar no tema da alta gestão, mas espera lá, Gustavo, você está trazendo aqui uma face diferente. Nós estamos falando de programa de gestão empresarial. E eu tinha a impressão que compliance era uma coisa chata, de controle, que atrapalhava os negócios. Você já deve ter ouvido, né, essa frase. Já, Qual é a tua atitude diante dessa frase quando você vai a uma empresa e você tem a impressão que a alta gestão não conhece a abrangência do programa e fala, mas o compliance me atrapalha. Eu cansei de ver na minha vida, da minha pregressa aqui, e acredito até que já falei algum dia isso aqui, mas não vou assumir que eu falei, mas posso ter falado. Muitas vezes a gente fala, alguém pede alguma coisa e você diz assim, meu compliance não deixa. Que é horrível, né? Que parece que eu faria. Exatamente. Meu compliance não deixa. Exatamente. Quando você percebe uma alta gestão, por exemplo, que dica você traria? 1, 2, 3 dicas bem diretas assim, para os profissionais que ouvirem isso das suas empresas? Eu vou fazer, para chegar nessa dica, eu vou fazer uma observação que eu acho que é muito pertinente. E aí eu já vou me valer da minha barba branca, aqui, da minha experiência. Eu falo que toda pessoa, né, que já tenha um certo grau de experiência adquire uma certa liberdade para dizer certas verdades. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito direta, muito aberta, muito transparente. Eu acho que tem dois lados nessa moeda. Porque eu tenho muitos colegas de compliance, ou pessoas, principalmente os mais jovens, né? Eu dou aulas de compliance, então eu conheço as gerações que estão chegando. Né? Mais uma, hein? Professor também. Eu sou professor convidado em algumas universidades, cursos livres, enfim. E também, poxa, é um baita privilégio você poder ajudar, contribuir na formação das novas gerações. Mas eu acho que um erro também vem sendo cometido, que acaba prejudicando o compliance como conceito. E eu vejo muitos amigos e pessoas jovens de compliance criticando, falando e se desesperando quando alguém fala em over-compliance. Fala, é um absurdo falar over-compliance. Não, não é um absurdo. Tanto não é um absurdo que ele de fato existe. E na minha opinião, o over-compliance é o grande vilão. Ele joga contra, ele parece algo que você está fazendo com um excesso benéfico, né? Então, assim, eu vou procurar ser o mais gatekeeper, né? O mais protetor de todos os elementos da companhia, de todos os pilares da gestão, quando, na verdade, o compliance, se você passa do ponto, é que nem bolo. Se você largar, vai ficar uma delícia se você achar o ponto certinho no forno. Perfeito. Se você deixar passar, você vai queimar. E o gosto não vai ser bom. Então, você vai estar prejudicando a receita. Então, se o over-compliance prejudica o bom compliance. Então, eu faço esse parênteses porque eu compartilho muitas vezes com a reclamação da alta gestão nesse sentido. Porque eu já vi muitos excessos desnecessários, bobos mesmo, assim, não tem outra palavra para chamar, excessos bobos, que ao invés de proteger a empresa, acabam desacreditando as iniciativas sérias de integridade. Criando controles para algo que não precisa ser exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Isso enlouquece a vida dos gestores. O cara que está no compliance e ele, de repente, ele acredita que ele precisa ser over compliance dentro da empresa, ele acaba enlouquecendo as outras pessoas cuja tarefa do dia a dia não é cuidar da integridade da empresa. Mas todo mundo precisa cuidar da integridade da empresa. Só que o camarada que olha a empresa cuidando de uma forma errada, excessiva, desnecessária, ele não quer fazer parte daquilo. Então aí vem a história do jogar a culpa no compliance. Uhum. Né? Então o cara vai fazer um negócio que não tem nada, não representa risco nenhum para a empresa. Mas não pode porque o compliance não deixa. Ele não quer fazer parte disso. Ele não concorda com aquele raciocínio. Então, assim, eu acho que se você não consegue convencer racionalmente a sua alta gestão da necessidade daquelas ações, daqueles controles, daquelas políticas,
é porque provavelmente elas não são necessárias. Ou você está conversando com a pessoa errada. Mas essa é uma dica excepcional para quem está nos ouvindo aqui. E gostei muito dessa dica de... eu costumo dizer que, é claro, a gestão muitas vezes não sabe que o programa de compliance pode ajudá-los em distintas áreas, como cultura, reputação, patrimônio financeiro, coisas que nós estamos comentando aqui. E muitas vezes ele faz o programa de baixo para cima. Estou entendendo, então, que seria muito legal como dica, sempre valide em cima, se aquilo ali é realmente importante para a empresa, correto? Correto. Porque se você impor de baixo para cima, o nível de aceitação é muito baixo, correto? Exatamente. Se você sai querendo eliminar riscos, e a gente, quando estuda gestão de risco, que é uma das minhas aulas assim, preferidas, que eu gosto de ministrar. Já vamos em risco, que eu também adoro, a disciplina dentro da conformidade, e dentro da gestão empresarial. Exatamente, porque, Ciro, não existe, o empreendimento não existe sem risco. E muitas vezes os profissionais de compliance têm dificuldade de entender. Então, eu já ouvi, né, eu sempre dou esse exemplo assim, nos bate-papos, assim, nas aulas, que eu falo muito, que para mim ilustra muito bem. Um dia eu estava conversando com o presidente da minha companhia, era uma empresa americana que eu trabalhava, e eu era diretor jurídico de compliance, e ele batendo papo comigo, falando sobre riscos. Ele virou para mim, porque eu sempre tive uma coisa assim, de ser muito pró-negócio, né? Vamos fazer acontecer e tal. E ele olhou para mim e falou assim, poxa, você é um cara que ajuda muito, porque a minha formação jurídica, Ciro, quando eu mudei para departamento jurídico, eu fui muito para a parte de negociação contratual. E o cara que faz negociação contratual na ponta é o cara que vai com os vendedores nos clientes. Uhum. Vai negociar, é o cara que vive aquela coisa do negócio. O dia a dia mesmo, o dia a dia, as dificuldades. Sabe a dor do cara que está no comercial, entendeu? Coisa, e quer ajudar o cara a fazer o negócio. Perfeito. Então eu trabalhei com grandes profissionais nessas empresas, muitos deles amigos queridos até hoje. E esse meu presidente, na ocasião, virou para mim e falou assim, você não se incomoda em usar o chapéu do jurídico e junto com o chapéu do compliance? E aí eu virei para ele, eu brinquei com ele, falei para quem está nos vendo, né, eu fiz um movimento assim como se eu tirasse um chapéu da minha cabeça e colocasse na cabeça dele. Falei, então pera um pouquinho, usa aqui um pouco o meu chapéu do compliance, você está se sentindo incomodado? Porque se você me disser que você está incomodado de usar o chapéu do compliance, a gente já tem um problema. Então, tipo, o chapéu do compliance não é para ser usado por uma única pessoa. O chapéu do compliance, ou ele cabe em todo mundo... É uma função dentro da empresa, É uma função dentro da empresa, não é um cargo, não é uma pessoa. É uma função. A função de compliance ela tem que estar distribuída conforme o risco se distribuir dentro da empresa. Olha, você tocou num tema que eu quero aprofundar, que está super bacana aqui, como dicas principalmente. Você não acha, então, também, e eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? A alta gestão muitas vezes não sabe, o compliance vai de baixo para cima, muitas vezes traz da corporação e impõe a organização. Você não acha também que tem, em muitos casos, um pouco, acredito que um pouco menos hoje, mas que você tenha visto, que os próprios profissionais de compliance também sentaram numa cadeira de um poder, de demitir, de causar, porque assim... Sem dúvida alguma. Em grande parte das empresas que a gente visita como empresa, que a gente está conversando, parece assim, a alta gestão muitas vezes não sabe, então acha que pode atrapalhar, mas o pessoal de baixo acha que nós somos polícia. Então assim, invariavelmente tem aquela piadinha que tem um fundo muito grande na cabeça das pessoas, que é... chega o compliance e fala, muda de assunto que o compliance chegou. Ele tem essa percepção e acho que foi um pouquinho do passado, mas você não acha também que o compliance tem que se abrir mais para a organização? Para a organização saber por que elas têm que fazer um treinamento, tem que seguir uma política, tem que fazer um controle e que eles estejam próximos também de baixo, não só da alta gestão. A gente se preocupa muito com a alta gestão, mas com a parte de baixo. Ciro, é uma avenida de mão dupla, é uma rua de mão dupla. Então, eu sempre digo isso. Se o compliance, se não houver troca, né, de conhecimento, de entendimento entre o compliance e as demais áreas da empresa, como uma mão dupla, não vai funcionar. Exatamente pelo cenário que você acabou de descrever.
O compliance vai acabar se isolando na sua razão, no seu, né, no seu próprio convencimento de que está acima do bem e do mal, fazendo o que é o melhor para a empresa, enquanto todo o resto da empresa vai achar que o compliance é o xerife, que o compliance é a área culpada para levar, né, de vez em quando, aponta, fala, foi o compliance que não deixou, porque não está havendo esse diálogo. Né? E aí as pessoas estranham, por isso que eu falo para você que eu trago verdades aqui, brincando aqui, mas falando... Você, né, viveu isso aí, está vivendo isso eu estou vivendo isso, e aí as pessoas me perguntam, puxa, mas Gustavo, e agora? Eu tenho vários amigos, vários grupos de compliance que eu participo, o pessoal desesperado falando que o compliance perdeu prestígio. Não é que o compliance perdeu prestígio, é que o over-compliance estragou muito o relacionamento do compliance com as demais áreas da empresa. A gente não pode perder essa comunicação. Se o camarada que atua em compliance ele não entender que a empresa nasceu para correr riscos, que correr riscos faz parte do dia a dia da empresa, e não é função do compliance eliminar os riscos, porque senão ele tira a empresa do jogo, fica muito difícil essa conversa. Por outro lado, as pessoas que estão nas outras áreas, e eu coloco, por exemplo, o próprio jurídico dentro dessas áreas, eles também têm que entender que existe um limite que não é porque o compliance está dizendo que não pode, é porque o risco é o mais alto do que você pode suportar. Aquele risco, se aquele risco se materializa, ele te tira do jogo. É isso aí. Não é? Então, assim, se ambos os lados não tiverem uma visão mais clara dessas fronteiras, desses limites, porque aí, voltando ao exemplo que eu falei do chapéu do meu antigo presidente, é exatamente isso. O chapéu tem que servir nele porque não há nada que ele possa fazer como presidente que ele não possa fazer como compliance officer e vice-versa. Perfeito. O compliance não pode mais nem menos do que o presidente. A gente tem que... É o denominador comum, Ciro, entendeu? Se está em interesse da companhia, os dois estão alinhados. Exatamente. O pessoal fala assim, não, porque tem uma... como é que fala? Tem conflito. Isso é uma opinião muito pessoal minha, tá? Uhum. Eu sei que tem muita gente que discorda dessa opinião. Muitas vezes me perguntam, não tem conflito entre o exercício da função de compliance e qualquer outra função dentro da empresa? E eu não sou mainstream, de novo, eu sempre bati na tecla de que não deve ter conflito. Claro. As fronteiras são rigorosamente as mesmas. Um cara que é do departamento jurídico, ele não pode colocar a empresa dele na ilegalidade, só porque ele não tem um departamento de compliance, por exemplo, para dizer que aquilo lá é ilegal e isso vai tirar ele do jogo, vai prender os executivos. Até o bom senso já orientaria para isso. Exatamente. Né? Entendeu? Tirando, sei lá, talvez, para não ser, né, totalmente absoluto aqui, talvez uma ou outra zona cinzenta que você pode, dependendo do apetite de risco, você estica e puxar mais. Qual é o risco que a gente quer correr? Mas quando isso acontece, eu também sou da opinião de que o compliance tem que estar ali como parceiro do negócio. Eu costumo dizer que o compliance foi para dizer muitas vezes assim não. E muitos compliance ainda dizem não. E assim, mas desse jeito pode, dessa maneira. E talvez uma das maiores ferramentas que eu vejo assim, muito poderosa, lembra dos 3 pilares lá que a gente está comentando, né? Tanto a parte reputacional e patrimônio financeiro é onde a gente pode colaborar muito com as empresas no sentido de determinar os riscos, claro, com as áreas. Então, você falou que você gosta muito da área de riscos, da área de controles. Os controles que muitas vezes são criticados, eles são para ou mitigar um risco, ou para eliminar o risco. Claro que quando o controle é mais caro que o risco, é melhor correr o risco de não ter o controle, né? Parece óbvio, mas tem muita empresa que não aprendeu isso. Que não aprendeu. E aí me fala um pouquinho assim, profissional de risco, né? Como é que você permeia? Vamos de baixo para cima, de cima para baixo, nas áreas, como é que você recomenda isso aqui? Eu recomendo você distribuir o risco por toda a empresa. Você, profissional de compliance, você que trabalha, que estuda, gosta da área, poxa, eu vou me especializar nessa parte de risco. Você não é o dono do risco, da gestão do risco. O dono do risco é aquela pessoa que está ali, vivenciando aquela situação, né, que traz os seus riscos correlacionados ali, que eventualmente vão se materializar. Então, se a gestão desses riscos não for distribuída por quem vive, que é o que a gente fala de primeira linha, que o pessoal fala, né? A primeira linha, antigamente era a primeira linha de defesa, né? Depois mudaram lá, a Associação de Auditores lá mudou a nomenclatura. Então, assim, tem que ter muito clara essa visão da primeira linha. Se o cara que está lá na ponta, a pessoa, o profissional que está lá na ponta, ele tem que conhecer os riscos e ele tem que saber que ele é responsável por aqueles riscos. Não é o Gustavo que vai cuidar daquilo para ele.
Não é o compliance que vai cuidar daquilo, é ele que vai cuidar. Porque aí, Ciro, você tira um pouco dessa coisa que eu digo que é a infantilização, né, da gestão da empresa. Fica como se a área comercial, por exemplo, fosse um monte de criança, ó, cuidado, o papai compliance chegou aí, não pode ver e tal. Cara, a responsabilidade é sua. Entendeu? Agora, eu não posso te entregar uma responsabilidade sem capacitar você para fazer a gestão desse risco. Então, essa é a grande responsabilidade do compliance em relação à primeira linha. Eles têm que não só conhecer os riscos, como eles precisam ter as ferramentas adequadas e o conhecimento adequado para fazer a gestão desse risco. Eles têm que comprar o projeto. Aquilo é bom para mim. Exatamente. Né? Gerenciar um risco é bom para mim. E a mão dupla área. Sempre. E a empresa, isso é. Porque existem, quer queira ou não, conflito de interesse. Um vendedor que está numa ponta, um contrato, uma cláusula sendo discutida, pode ter uma tentação de um conflito. Ele tem que ter comprado que aquilo, no final, é bom para todo mundo. E porque não adianta o compliance, não vai conseguir, né? Eu costumo dizer, é meio batida essa expressão, mas eu acho maravilhosa. X% da empresa, né? 10, 15, 5% de uma empresa, tem profissionais extremamente corretos. E que por mais que esteja numa empresa que faz essas coisas incorretas, eles vão agir de maneira correta. O extremo oposto, para mim, é verdadeiro. Também tem. Existe 5% de gente mal intencionada que pode estar na melhor empresa, que vai dar um jeitinho de fazer alguma coisa. O compliance foi feito para os outros 90%, 80%, que talvez não saiba que esteja fazendo alguma coisa incorreta e tem que seguir. E que são movidos a incentivos positivos e negativos. Exatamente. São pessoas que você consegue direcionar, que você consegue esclarecer, que você consegue, né, enfim, educar de alguma forma e que você aprende com elas também. Por isso que é legal que formar a sua própria opinião. A gente tem que escrever para os nossos colaboradores, correto? A gente tem que ensiná-lo o que pode aqui dentro, qual é a nossa regra do jogo. Por isso que, assim, eu já tive amigos que eu fui falar sobre código de ética e conduta, e quando eu começo a falar, são nossos valores, os costumes, é nosso livro da lei. É assim que a gente preserva, escrevendo. Nós somos um monte de CPF que se reúne embaixo de um CNPJ. E você quer que performe todo mundo de um jeito igual. Você tem que escrever quais são as regras do jogo. É verdade. E aquele livrinho da lei chamado Código de Ética e Conduta, muitas vezes foi delegado para alguém. E aí eu falo para os amigos, principalmente, né? Eu falo, poxa, o livro da lei da tua empresa você delegou para alguém escrever. E aí eu queria fazer uma pergunta meio provocativa aqui. Eu tenho um código de ética e conduta e um canal de denúncia. Eu tenho um programa de compliance? Não. Isso é muito, muito importante, porque eu já ouvi isso. Não, nós temos o canal de denúncia e o código de ética. Exato. Você tem dois elementos que são ambos, né, elementos bastante importantes, mas eu posso dizer que você está bastante longe de ter um programa de compliance ou um programa de integridade, digamos, na forma da lei. Nos dois aspectos, tanto na forma da lei, se você quiser seguir realmente, né, os preceitos da lei brasileira anticorrupção regulamentada pelo decreto, ou se você quiser simplesmente pensar num programa de compliance enquanto cultura organizacional. Né? Um programa realmente de compliance no sentido de preservação, defesa dos valores da empresa. Em ambos os casos, você está muito distante de poder dizer que você chegou, né, em algum patamar satisfatório apenas porque você escreveu um código e colocou no ar um canal de denúncia. Eu costumo achar até que você acha que você está protegido e está deixando uma exposição muito grande, porque ele acredita, né, que ele tendo um código de ética, é aquilo que está restrito a um programa, e não é aquilo, né? É muito mais. Costumo dizer, vamos fazer desse limão uma limonada, já que a gente precisa disso aqui. E você deu um exemplo muito bom, que é também um exemplo que eu adoro usar, que é a história que eu conheço, enfim, é uma teoria, né, antiga, que foi desenvolvida, se eu não me engano, por um procurador de justiça argentino, se eu não estou enganado, que ele fala dos verdes, vermelhos e amarelos, que foi mais ou menos o que você acabou de dizer. Né? Você tem nos dois extremos os verdes e os vermelhos, que representam, sei lá, de 1 a 5% ali de qualquer sociedade, seja dentro de uma empresa, seja de uma sociedade. E você tem 90% ali, 95%, 80 e tantos por cento, que são os amarelos, né? Que são as pessoas que, como eu falei, são movidas a incentivos positivos e negativos. O programa de compliance é feito essencialmente para essas pessoas, porque os verdes eles vão prescindir disso. Não sabia que era uma teoria. É uma teoria, realmente é uma teoria belíssima, inclusive. Não é baseada em nada, não. Ele realmente foi fruto de muito estudo.
E os 5% lá dos verdes, você não vai precisar investir muito esforço, né? Porque eles já seguem condutas pessoais, né? Que já são íntegras. Então, é muito difícil você ter um descasamento muito grande entre a conduta pessoal dessa pessoa com a cultura organizacional daquela empresa. E do outro lado, você tem, como você falou, aquelas que sempre vão procurar uma brecha. Exato. Por melhor que seja o seu programa de compliance, ele não vai aderir, ele não é aderente, os valores dele não são aderentes aos valores da empresa, então ele vai sempre procurar ali uma maneira de tentar burlar e tudo mais. Em compensação, o grande meio aqui dessa sociedade, dessa organização, é formado por gente que sim, que quer aprender, que quer entender, né, e que está suscetível a esses incentivos, inclusive aos negativos. Então, se você descuidar dessas pessoas, elas acabam, em grande parte, elas acabam se tornando, vamos dizer, acabam tendendo para o vermelho, vamos dizer. Né? Porque tem sempre aquela tendência de dizer, aqui é assim, aqui sempre foi assim. E se o meu gestor faz, talvez eu tenha que fazer a mesma coisa. É muito comum em empresa que tem vendas, que às vezes o diretor de venda sai com o grupo de vendedores, toma um chopp e depois pega uma nota e lança na empresa como se estivesse com um cliente. E a gente vai perguntar para o diretor de vendas, que teve uma denúncia, por exemplo, ali, ele diz, eu não roubei nada para mim. Eu estava, inclusive, com meus trabalhadores, a gente estava comemorando, inclusive, o resultado. Então, essa percepção que eu digo para ele, a gente não está preocupado com R$100, R$200. É com a atitude que você transferiu do tipo, exatamente. Faça coisa errada, só não seja pego. Agora eu vou fazer uma pergunta que já me fizeram, e você como mais que ninguém pode dar uma dica para um profissional. Eu estou numa empresa e ninguém dá bola para o compliance e mais, a gestão não faz as coisas corretas e não estão preocupados e me dizem, faz aqui alguma coisa ali, mas a gente sempre foi assim. Ou seja, eu estou numa empresa que, por definição, não tem os princípios, preceitos de ser uma organização que zela pela integridade. O que você falaria para esse profissional de compliance? Saia. Boa. Saia o quanto antes. E eu digo isso, assim, né? Alguém pode dizer, poxa, é fácil falar, né? Tá tão boa a vida aí fora, né? Achar um bom emprego. E parece que é legal, porque também não precisa fazer muito, porque ele não está preocupado. Exato. É tal do greenwashing, né? Que tem no SG, né? Não sei como é que chama Parece fácil, né? Falar, mas eu vou dizer para você, Ciro, na minha história, eu já tive que tomar decisões difíceis dessa magnitude e dói. Dói quando você chega à conclusão de que não, essa empresa, esse lugar local para mim. Não é o local para mim. Eu preciso sair, né? O que eu admito, digamos assim, né, como estratégia dentro desse comando que eu acabei de forma tão imperativa dando aqui, é você pode se planejar para fazer isso, né? Você não precisa sair correndo, dependendo da gravidade do que você encontra, talvez até o melhor seja sair correndo mesmo. Mas, via de regra, quando você chega a essa conclusão, costuma ser um processo, né? Você não descobre da noite para o dia que a empresa não tem os mesmos valores que você. Exato. Então, enquanto você está nesse processo, você chegou num ponto em que aquilo realmente, né, tem bico de pato, pena de pato, pé de pato, muito provavelmente anda que nem pato. Então, muito provavelmente é um pato, está na hora de você ir para o mercado. Né? Então, está na hora de você olhar ao seu redor, sair, já estabelecer na sua cabeça como um objetivo. Por que eu estou dizendo isso que parece às vezes ser muito radical? Porque essa questão da cultura organizacional é a história da andorinha que sozinha não faz verão. Quer dizer, não adianta você ficar ali sozinho, se você não tiver realmente o apoio da alta gestão, se você não tiver o apoio dos seus colegas, se você não enxergar que a empresa como um todo ela faz algum esforço na direção da integridade, não vai ser você ali dando murro em ponta de faca que vai mudar a realidade. E aí, nesse caso, você passa a ser conivente com essa situação. Quem não toma a atitude de sair acaba se tornando conivente. E aí você pode eventualmente colocar em risco aquilo que de mais precioso qualquer pessoa tem, a sua reputação. Não tem preço a reputação nossa. A reputação de uma empresa é o CNPJ, né? Exato. A nossa está no CPF, né? É o único. Exatamente. Agora, queria 2 dicas aqui. Primeira, eu sou um profissional de compliance e estou enfrentando dificuldade
de vender um programa de compliance, ou eu não sei o que falar, assim, as 2, 3 frases para alta gestão. E depois, se você puder falar, e 2 ou 3 frases que eu tenho que falar para um colaborador, por que eu sou importante para ele também. Porque o compliance é um programa que atua na empresa, mas atua muito em favor deles. Então, o que você falaria se você estivesse aqui, eu sou o Ciro, eu falo, Gustavo, o que você quer de apoio? Eu vou dar um exemplo para responder a sua pergunta. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito na minha vida, na minha carreira. Eu sou um dos fundadores, estamos completando 10 anos esse ano, inclusive. Mais uma, hein? Mais uma desse cara. Não sei que nós conseguimos a agenda dele hoje, não é brincadeira não, tá? Imagina, você vai vendo o que ele tem de funções aqui no dia a dia, tá? Eu sou cofundador do Movimento Jurídico Sem Gravata. É um movimento que a gente fundou há 10 anos, né? Estamos comemorando aí, então, né, esse ano, ano comemorativo. E o Jurídico Sem Gravata ele tinha a seguinte proposta: o advogado precisa parar de falar juridiquês e se engajar no negócio, falar a linguagem do negócio. Então, a gente brincava, falava, vamos trocar o Word pelo Excel, né? Vamos realmente entender a linguagem da empresa. E isso, eu estou dando esse exemplo do Jurídico Sem Gravata porque ele casa perfeitamente com o mesmo desafio do compliance. Então, a primeira coisa que eu diria para um profissional de compliance que está querendo se comunicar com a alta gestão é fale a língua da empresa. Porque se você chegar lá com o compliance 6, não sei se existe essa expressão, assim como não existe juridiquês, eu garanto para você que o seu gestor ele não vai dar a importância que ele poderia ou deveria dar para o que você está falando. Porque você é um estrangeiro, você é alguém que não está falando a língua dele. Tema relevante do negócio, né? Você precisa encaixar o compliance dentro da linguagem da empresa, senão não adianta. Não adianta ver com a lei, não adianta ver com, olha, seria ótimo para os colaboradores. Não é isso. Você tem que entender os objetivos estratégicos da sua empresa, conhecer profundamente o que a sua empresa faz, para você realmente poder chegar e falar daqueles riscos que na cabeça da sua alta gestão, realmente fazem sentido. Existem. Pode até muitas vezes não ser percebidos por ele. Mas quando no você momento traz que você levantar, exatamente. Ele está falando alguma coisa coerente. É isso. Então, para mim, a dica de ouro assim, que eu aprendi, né, como eu falei, eu estou lá nos primórdios do compliance, aprendendo tudo a duras penas, é que a gente precisa falar, não adianta, se eu não conhecer profundamente do meu negócio, eu como diretor jurídico vou ficar isolado, eu como diretor de compliance, ou compliance officer, ou profissional de compliance, eu vou ficar isolado também. Então, a linguagem da empresa é uma só, é a linguagem do negócio. E para baixo? E para baixo... O colaborador comum que está aborrecido, que teve que fazer um treinamento, um curso, código de ética, responder perguntas, não passou, não foi aprovado. Eu sou um crítico ferrenho assim, do excesso de informação que eu chamo de estática dentro das empresas em relação ao compliance. Mas, de novo, né, eu tenho algumas opiniões que não são, já te falei aqui, que eu estou usando aqui da minha liberdade poética. Vai lá. Na minha liberdade poética, eu acho que a gente pesa demais a mão na divulgação de informações estáticas, nas informações de divulgações conceituais. O que eu quero dizer com isso? As pessoas só efetivamente aprendem as coisas, na grande maioria das vezes, no dia a dia, na prática, quando elas conseguem encaixar o conceito na realidade delas. Então, as empresas investem muito dinheiro, muitas vezes, em ficar lá repisando por e-mail, por cartaz, o camarada te enche, a empresa enche você com excesso de comunicação conceitual, mas é incapaz de saber explicar para aquele trabalhador, naquele núcleo dele, naquele dia a dia, naquela atividade, aquela tarefa dele, em que aquilo se aplica. Legal. Entendeu? Então, assim, é um enorme desperdício de esforço, tempo, dinheiro, e você não resolve o problema principal, que é o camarada saber o que é que ele precisa fazer quando ele está vivenciando aquela situação, o que a empresa espera dele em termos de comportamento quando ele está vivenciando aquela situação. O porquê, né? O porquê. Você tem que fazer um treinamento. A primeira pergunta que você faz é por quê. E por que eu tenho que fazer, né? Se a gente falar, olha, nós definimos isso para evitar aquilo, por isso nós temos que treiná-los para que entendam exatamente as condutas. Se você não conseguir responder essa pergunta, provavelmente essa política, esse conceito, essa explicação toda que você está dando, você está perdendo seu tempo. Porque aquilo não está fazendo sentido para a pessoa. E aí, a minha dica também, né, para os profissionais de compliance que estão trabalhando nas suas organizações, né, fala, pô, Gustavo, e aí? Mas como é que eu resolvo isso na prática, como você está falando? Mais do que uma enxurrada de comunicação,
abra canais de comunicação. E não é o canal de ética necessariamente. É o lugar onde o sujeito vai para tirar dúvida. Tirar dúvida, para o cara que está no campo. Sem medo. Sem medo. O cara que está lá no campo, ele não está dentro da empresa, não está na frente do notebook dele. Ele está no campo, falando com o cliente, negociando, né? Lá nos confins do Brasil. Ele precisa saber que ele pode, a qualquer momento, ligar para algum lugar, mandar uma mensagem, o que quer que seja. Nós não temos mais desculpa tecnológica para isso, você há de concordar comigo. Exatamente. Não. Você que é presidente de uma das maiores multinacionais de tecnologia do mundo, você sabe que hoje essas barreiras tecnológicas de comunicação não existem mais. Então não há mais desculpa para você dizer, não tinha como responder a dúvida dele. Para mim, o grande elemento do compliance, né, quando a gente estava falando agora há pouco do que constitui, né, um programa, para mim, um dos grandes pilares é esse da comunicação. Só que o pessoal acha que, né, o pessoal que eu quero dizer, as pessoas que não compreendem, né, o que eu estou falando, acham que a comunicação ela se resume a uma via única. É a empresa despejando, é o compliance despejando informação em cima das pessoas de forma conceitual todos os dias. Isso, para mim, é perda de tempo. Você tem que saber o que o cara faz, você tem que ensinar para ele o risco do que ele faz e, acima de tudo, você tem que abrir um canal de... acima de tudo, ele precisa comprar a ideia. E você precisa ter um canal de comunicação com ele para ele passar a mão num telefone, num WhatsApp, num que quer que seja, e encontrar alguém de compliance para tirar a dúvida. Legal. E isso acontecia muito, Ciro, comigo na prática. Excelente. Eu vou fazer uma outra pergunta que aqui me surgiu, que talvez possa ajudar as pessoas, principalmente, né, do compliance. Eu tenho uma dificuldade. Meu compliance, eu estou tentando comentar com uma alta gestão, não estou conseguindo a interlocução. Eu tenho alguma dificuldade de implantar esses modelos que vocês estão falando, você com tanta experiência. Faz sentido ele buscar ajuda? Faz total buscar sentido. Uma consultoria? É capaz dele... É importante que ele vá buscar conhecimento caso ele não consiga? Porque, vou usar outro jargão, nós somos do interior, então a gente adora isso aqui, né? Santo de casa nem não sempre faz milagre, né? É isso. Então, às vezes, você precisa de alguém que fale aquilo que você já falou, mas que seja ouvido de uma maneira diferente que foi ouvida quando você falou. Faz sentido isso aí? Faz total sentido, Ciro, por muitas razões, né? Uma das principais é essa que você acabou de dizer. Muitas vezes um consultor, uma pessoa de fora, ele não vai falar alguma coisa muito diferente do que você mesmo, como profissional da casa, já tenha dito antes, né? Já saiba, já conheça, já tenha tentado explicar e ficou extremamente frustrado por não ter sido ouvido. Faz parte do jogo, né? A gente precisa entender também como as coisas são. De novo, né? Mais uma vez parece aqui... para a gente falar, fala com a gestão, mas de repente tem uma barreira tão grande. Exato. Faz sentido, né? Principalmente porque a gestão está sempre muito preocupada com a relação custo-benefício. E faz sentido que ela esteja. A alta gestão é paga, ela é remunerada para se preocupar todos os dias com a relação custo-benefício. Então, muitas vezes, quando alguém vai falar para a alta gestão sobre custo, o ouvido, né, é treinado para prestar mais atenção no custo do que no benefício. Isso. Né? Então você tenta explicar os benefícios, mas o custo está gritando aqui no ouvido, né, da gestão. Mesmo que esse custo seja baixo, tá? Porque nós não estamos nem falando aqui, quando a gente fala em compliance, sinceramente falando, qualquer que seja o negócio da empresa, ele é um percentual tão pequeno, né? Quase insignificante do orçamento total de uma empresa. Para você, né, tem mecanismo de implementar, defesas. Exatamente, para você implementar controles mínimos ali essenciais. Então não é nem que nós estamos falando de custos altos, mas o custo, por mais baixo que seja, ele grita na orelha do gestor. E aí você não consegue explicar o benefício. Um consultor chega e ele tem uma outra experiência. Né? Porque ele foi treinado, inclusive, numa metodologia para gritar na orelha o benefício. Uhum. E aí é mais fácil para o gestor que está, né, ali equilibrando os pratinhos ali dessa relação custo-benefício, ouvir uma pessoa com uma experiência técnica que já vivenciou situações semelhantes. Exatamente. Né? Isso ajuda muito, muitas vezes os profissionais... Eu vivi isso muito como diretor jurídico, né, muitos anos. Tem muito diretor jurídico que é resistente a contratar advogado externo. O cara quer resolver tudo, ele tem a opinião dele. E eu aprendi também, ao longo da minha carreira, que essa parceria é fundamental. Né? Que o advogado externo ele é do meu time e eu sou do time dele. Então, assim, é uma simbiose, um ajuda o outro ali. Né? Então, eu o ajudo a entender as dores da minha empresa,
né, a entender o que eu preciso dele, e ele me ajuda a passar essa mensagem, essa expertise de forma correta, né, para a minha autogestão. Principalmente como consultor, claro, né? Não estou falando do contencioso nesse caso, que aí é uma técnica à parte. Mas como consultor, né, como advogado consultivo e como profissional de compliance consultivo, esse papel é fundamental, porque essas pessoas elas foram treinadas principalmente para vender o benefício do compliance. Vender aqui eu digo no melhor sentido da palavra, né? Fazer essa mensagem chegar de forma correta. Como um investimento importante, um investimento que tem uma contrapartida, né? Um payback, como o pessoal fala, né? Ou um ROI, né? Que é muito, né? Muito usado hoje em dia, ou seja, um retorno sobre esse investimento muito claro. Né? Então, quem conseguir demonstrar essa relação... Faz mais fácil de comunicar com a gestão. Exatamente. Vai conseguir desenvolver o seu programa de compliance em parceria. Gente, se vocês precisarem, nós estamos deixando aqui os contatos das mídias sociais do Gustavo, Instagram, e-mail, telefone de casa, celular. Nem existe mais telefone de casa, né? Não existe mais telefone de casa. Não, a gente está deixando aqui, vocês podem colocar ele ali dentro. Eu vou ser só provocativo. É incrível, mas já passou 1 hora do nosso papo, tá maravilhoso. Eu abusando aqui do teu Você falou para mim que eu podia falar à vontade, eu disse para você que seria um problema. E você é a estrela hoje aqui, você é que tem esse conhecimento todo aqui. Eu vou fazer a última provocação, você fica à vontade aí para lembrar, vai ser difícil, né? Mas bacana. Quando nós fomos montar o podcast, a primeira pessoa que eu pensei, eu tenho que trazer o Gustavo por tudo isso que você representa na área, conhecimento e tudo que você tem de conhecimento. Obrigado. Que você compartilhou hoje. E você? Quem que você gostaria aqui? A gente vai atrás, não sei se nós vamos conseguir trazê-los. Me diz 1, 2, 3 pessoas que você gostaria de ouvir aqui no podcast, que também poderia agregar para você, se você teria o prazer de ouvir. Olha, eu tenho uma lista, o que eu falei para você, até perigoso. É ruim falar lista porque você corre o risco de esquecer, mas assim, pum, assim... Então eu vou jogar assim bem, né, eu vou jogar bem fácil, porque eu citei aqui para mim o nome de um querido amigo que é o Wagner Giovannini. Eu acho que para mim é sempre um nome que até hoje, como eu falo, é o cara que escreveu a grande bíblia do compliance, justamente porque foi baseado na experiência prática dele de implementação do programa. Perfeito. E eu sempre recomendo esse livro, né? Compliance, a excelência na prática. Isso. Então, Wagner, para mim, é uma pessoa maravilhosa. Mas tem muitas outras. Se eu falar o nome de um aqui, outras pessoas vão se sentir... Já deu um nome, tá bom, nós vamos lá. Se eu puder ficar, então, com o Wagner, convida ele é um cara bacana. E tenho certeza que os ouvintes vão aprender muito com ele, né, os telespectadores vai aqui ser do difícil canal. Mais do que a gente aprendeu aqui, Gustavo, mas... Eu sou um discípulo apenas. Vocês podem falar com o mestre que ele vai ter ainda mais... Virou mestre aqui. Gustavo, mais uma vez, não tenho palavras para agradecer a gentileza, a generosidade de estar aqui hoje. Sei que da tua agenda já vimos aí o currículo extenso que você tem na atualidade. Vou deixar aqui uma lembrança. É um prazer enorme. Da Bia aqui para você. Obrigado. Apenas uma lembrança aqui. E super obrigado mais uma vez. Sucesso, mais sucesso na sua carreira aí. Eu coloquei até um livro que eu gosto muito. Quero trazê-lo, quero trazer o Clóvis aqui para falar de ética. Nome, pois é. É um bom nome também. É um nome, quero trazer também para falar sensacional, pois é. Com a gente aqui. Então, puxa vida, que bacana. Bastante. E para vocês aqui, fiquem ligados, semanalmente, um convidado tão especial, se é possível, quanto o Gustavo. Siga-nos nas mídias sociais, nós vamos estar lá no YouTube, no Spotify, no Instagram. E deixe seu recado, pergunta-me, deixe um recado, quem que vocês querem ver. Palpite, critica aqui o que nós conversamos hoje, né, Gustavo? Pode criticar à vontade. Dê a opinião de vocês, é assim que a gente vai agregando conhecimento, debatendo sobre um tema e cada um de nós vai sair muito maior do que nós entramos. Então, nos vemos até o próximo episódio. Até já!